Hoje pode ser o último dia que você terá para ouvir o que Deus está tentando te dizer. Você vai deixar essa chance escapar ou finalmente vai prestar atenção à única mensagem que pode mudar tudo na sua vida? Não há mais tempo a perder. Deus está sempre falando. Não importa o quanto você esteja distraído com os problemas do dia a dia, ou o quanto sua mente esteja ocupada com as preocupações que parecem nunca ter fim. A verdade é que Ele nunca para de falar. A questão não é se Ele está falando, mas se você está ouvindo. Quantas vezes você já sentiu aquele empurrãozinho, aquela sensação de que algo está errado, ou, ao contrário, aquele sentimento forte de paz, como se alguém estivesse tentando te guiar na direção certa? Talvez você tenha ignorado, pensando que era coisa da sua cabeça. Mas e se fosse Deus tentando se comunicar? E se fosse Ele dizendo algo que você precisava ouvir naquele exato momento, mas você deixou passar? Deus não para de nos chamar, seja por meio das circunstâncias, seja através de pessoas, ou mesmo com aquela voz interior que surge nos momentos de silêncio. E quando ignoramos essa voz, podemos perder muito mais do que imaginamos. Imagine um pai tentando desesperadamente alertar o filho para não tocar em algo perigoso, como uma chama. Ele grita, faz sinais, mas o filho está tão distraído que não percebe. No final, ele se queima, algo que poderia ter sido evitado se apenas tivesse ouvido. E é exatamente assim com Deus. Ele não se cansa de nos chamar, de nos alertar, de nos guiar para o caminho certo. Mas se estivermos tão envolvidos nas distrações, na correria do cotidiano, podemos perder algo vital. Agora pense comigo. Feche os olhos por um momento e reflita sobre as vezes em que você ignorou aquela voz interior, aquela intuição que parecia estar tentando te guiar. Quais foram as consequências de ignorar essa voz? Pense nas oportunidades que você pode ter deixado passar, nas portas que permaneceram fechadas porque você não deu ouvidos ao que seu coração estava tentando te dizer. Talvez você tenha perdido uma oportunidade importante. Pode ter sido uma chance de crescimento profissional, uma promoção que você não buscou, ou até mesmo uma nova carreira que você não explorou porque estava com medo de arriscar. Talvez tenha se afastado de algo que poderia ter trazido paz para a sua vida. Pense nas vezes em que você escolheu o caminho mais difícil, ignorando a simplicidade e a serenidade que estavam ao seu alcance. Ou, quem sabe, tenha seguido por um caminho que te levou a mais dor, mais sofrimento, simplesmente porque você não deu atenção ao que Deus estava tentando te dizer. Seja sincero. Quantas vezes você se encontrou em situações difíceis, se perguntando como chegou até ali? Quantas vezes você olhou para trás e pensou: se eu tivesse escutado o que eu senti naquele momento, as coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez você tenha se arrependido de decisões que tomou ou de oportunidades que deixou passar. Todos nós já passamos por isso. E sabe por quê? Porque é humano errar. É humano se distrair com as vozes ao nosso redor e esquecer de ouvir a voz mais importante de todas. Porque Deus está sempre falando, mas nós estamos muito ocupados com nossas próprias vozes, nossos próprios pensamentos, nossos próprios planos, que não damos o espaço necessário para ouvir o que Ele tem a dizer. Estamos tão imersos em nossas rotinas, em nossas preocupações diárias, que esquecemos de parar e ouvir. Mas aqui está o ponto. Não é tarde demais para começar a ouvir. Não é tarde demais para abrir seu coração e sua mente para a orientação divina. Cada novo dia é uma nova oportunidade para fazer diferente, para prestar atenção àquela voz interior e seguir o caminho que ela te indica. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, pronto para te guiar. Basta você estar disposto a ouvir. Ignorar a voz de Deus não apenas nos afasta das bênçãos que Ele tem para nós. Isso também nos impede de alcançar o propósito para o qual fomos criados. Deus tem um plano para cada um de nós, um propósito.
E cada vez que ignoramos a voz dele, damos um passo para longe desse plano. Agora, eu quero que você se imagine dirigindo um carro. Você tem um destino traçado no GPS, sabe para onde deve ir, mas de repente, você resolve não seguir as instruções, decide que sabe um caminho melhor, ignora os alertas de que está saindo da rota, acredita que pode encontrar um atalho. E aí, o que acontece? Você acaba perdido em um lugar completamente diferente de onde deveria estar. Isso é o que acontece quando ignoramos a voz de Deus. Ele está ali, mostrando a direção, guiando o caminho, mas nós insistimos em fazer do nosso jeito. E sabe o que é mais curioso? Deus não nos obriga a seguir suas instruções. Ele nos dá a escolha. Ele sempre deixa a decisão nas nossas mãos, mas também nos alerta sobre as consequências. Ele diz: aqui está o caminho da vida, siga-o, e nós podemos ignorar. Mas as consequências de ignorar podem ser muito mais graves do que imaginamos. Você já parou para pensar por que tantas pessoas se sentem vazias, sem direção, sem propósito? Muitas vezes é porque estão tão desconectadas de Deus que nem conseguem mais ouvir sua voz. Estão tão acostumadas a seguir seus próprios desejos e vontades que nem percebem que estão perdidas. E aí começam a se perguntar: por que minha vida não faz sentido? Por que sinto esse vazio? A resposta é simples: porque elas estão ignorando a única voz que pode trazer sentido para tudo. E não pense que essa voz é sempre algo grandioso ou dramático. Muitas vezes, a voz de Deus se manifesta de maneiras sutis e inesperadas. Pode ser um sussurro suave em meio ao caos do dia a dia, ou uma sensação de paz que nos envolve quando menos esperamos. Muitas vezes, Deus fala nas pequenas coisas. Ele se revela nos detalhes do cotidiano, nas tarefas simples que realizamos com amor e dedicação. Pode ser no sorriso de um estranho, na gentileza de um gesto inesperado, ou na beleza de uma flor desabrochando no jardim. No silêncio, na paz que sentimos ao tomar uma decisão certa. É naquele momento de quietude, quando nos afastamos do barulho e da agitação, que podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. É como se Ele estivesse esperando pacientemente por nós, pronto para nos guiar e confortar. Ele pode falar através de um amigo, de uma conversa sincera que toca o nosso coração. Às vezes, as palavras de um amigo podem ser exatamente o que precisamos ouvir, uma resposta às nossas orações, uma confirmação de que estamos no caminho certo, de uma passagem da Bíblia que você lê por acaso, mas que parece ter sido escrita especialmente para você naquele momento. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação, e muitas vezes, ao abrir suas páginas, encontramos respostas e consolo para nossas dúvidas e preocupações. De um evento inesperado que te faz refletir. Às vezes, acontecimentos que parecem aleatórios ou até mesmo desafiadores podem ser maneiras de Deus nos chamar a atenção, nos convidando a parar e refletir sobre nossas vidas e nossas escolhas. Deus usa tudo ao nosso redor para se comunicar. A natureza, com sua beleza e complexidade, é uma das maneiras mais poderosas de sentir a presença divina. O canto dos pássaros, o som das ondas do mar, o brilho das estrelas no céu noturno, tudo isso pode ser uma forma de Deus nos lembrar de sua grandeza e amor. Mas, de novo, cabe a nós decidir se vamos ouvir ou não. A escolha de abrir nossos corações e mentes para a voz de Deus é nossa. Podemos optar por ignorar os sinais e seguir nosso próprio caminho, ou podemos escolher ouvir e seguir a orientação divina. Você pode estar se perguntando: mas como eu sei que é Deus falando e não apenas meus próprios pensamentos? Essa dúvida é comum e compreensível. Afinal, distinguir entre a voz de Deus e nossos próprios desejos e medos pode ser desafiador. E essa é uma pergunta justa. A resposta não é simples, mas envolve prática, paciência e fé. Quanto mais nos dedicamos a buscar a Deus, mais aprendemos a reconhecer sua voz em meio ao ruído de nossos pensamentos. Nem sempre é fácil discernir. Pode haver momentos de dúvida e confusão, mas é importante lembrar que Deus é paciente e compreensivo.
Ele sabe das nossas limitações e está sempre disposto a nos ajudar a entender sua vontade. Mas a verdade é que, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se aproxima dele, mais clara fica a voz dele na sua vida. É um processo contínuo de crescimento espiritual, onde cada passo nos leva a uma compreensão mais profunda e íntima de sua presença. Quanto mais você se aproxima dele, mais clara fica a voz dele na sua vida. É como desenvolver uma amizade profunda e significativa. Com o tempo, você começa a reconhecer os sinais, os sussurros e as maneiras únicas pelas quais Deus se comunica com você. Mais clara fica a voz dele na sua vida. É como sintonizar uma estação de rádio. No início, o sinal pode estar fraco, cheio de estática. Mas à medida que você ajusta o dial, a voz começa a ficar mais clara, mais nítida. Esse ajuste é feito através da oração, da meditação e da leitura das Escrituras. É como sintonizar uma estação de rádio. No início, o sinal pode estar fraco, cheio de estática. Mas, à medida que você ajusta o dial, a voz começa a ficar mais clara, mais nítida. Esse processo de ajuste é uma metáfora para a nossa jornada espiritual. No início, o sinal pode estar fraco, cheio de estática, mas, à medida que você ajusta o dial, a voz começa a ficar mais clara, mais nítida. Com o tempo, a estática desaparece e a mensagem se torna inconfundível. Mas, à medida que você ajusta o dial, a voz começa a ficar mais clara, mais nítida, e assim é com a voz de Deus. Quanto mais nos dedicamos a ouvi-lo, mais clara e distinta sua voz se torna em nossas vidas. Um exemplo simples disso é a leitura da Bíblia. A palavra de Deus é viva, e quando você a lê com um coração aberto, você começa a ouvir Deus falando diretamente com você através daquelas palavras. Cada versículo pode se tornar uma mensagem pessoal, uma resposta às suas orações. A palavra de Deus é viva, e quando você a lê com um coração aberto, você começa a ouvir Deus falando diretamente com você através daquelas palavras. Cada versículo pode se tornar uma mensagem pessoal, uma resposta às suas orações. A Bíblia é um guia, uma fonte de sabedoria e conforto que está sempre disponível para nós. E quando você a lê com um coração aberto, você começa a ouvir Deus falando diretamente com você através daquelas palavras. A leitura da Bíblia não é apenas um ato de devoção, mas uma conversa contínua com Deus, onde Ele revela sua vontade e nos guia em nosso caminho. Você começa a ouvir Deus falando diretamente com você através daquelas palavras. E essa comunicação não se limita apenas à leitura. Quando refletimos sobre o que lemos, quando escrevemos nossos pensamentos e orações, estamos criando um espaço para que Deus fale conosco de maneiras ainda mais profundas. O mesmo vale para a oração. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, mas também criando espaço para que Ele fale com você. A oração é uma via de mão dupla, um diálogo onde podemos expressar nossos sentimentos e ouvir a resposta divina. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, mas também criando espaço para que Ele fale com você. A oração é uma prática que nos ajuda a sintonizar nossa mente e coração com a vontade de Deus, permitindo que sua voz se torne mais clara e presente em nossas vidas, mas também criando espaço para que Ele fale com você. E é nesse espaço de quietude e contemplação que muitas vezes encontramos as respostas que buscamos. Deus está sempre pronto para nos ouvir e falar conosco, basta que estejamos dispostos a ouvir. Agora pense em quantas oportunidades você pode ter deixado escapar simplesmente porque não estava atento à voz de Deus. Quantas vezes Ele tentou te guiar, te alertar, e você estava ocupado demais para ouvir. Talvez fosse aquela oportunidade de trabalho que você não considerou, ou aquele relacionamento que você insistiu, mesmo sabendo que algo estava errado. A verdade é que a voz de Deus sempre busca nos proteger e nos guiar para o melhor caminho. E isso não significa que será o caminho mais fácil, mas com certeza será o caminho certo.
o caminho que leva à paz, à realização, ao propósito. Mas para seguir esse caminho, precisamos fazer algo muito simples, mas ao mesmo tempo desafiador. Precisamos parar e ouvir. Precisamos criar espaço nas nossas vidas para que Deus fale. Precisamos silenciar o barulho ao nosso redor, o barulho das preocupações, das dúvidas, dos medos, e prestar atenção naquilo que Deus está tentando nos dizer. E acredite, quando você decide fazer isso, as coisas começam a mudar. Não de uma forma mágica ou instantânea, mas de maneira profunda. Você começa a perceber que não está sozinho, que há uma direção, um propósito maior para a sua vida. Que Deus está te guiando, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas situações mais confusas. E de repente aquele sentimento de estar perdido, de não saber o que fazer, começa a desaparecer. Mas, como eu disse antes, a escolha é sua. Deus não vai forçar você a ouvir. Ele não vai gritar para que você obedeça. Ele sussurra, ele chama, e ele espera que você, voluntariamente, decida prestar atenção. Então, o que você vai fazer hoje? Vai continuar ignorando essa voz? Ou vai parar, abrir seu coração e ouvir o que Deus tem a dizer? Porque acredite, Ele tem algo para te dizer hoje. Algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Algo que pode trazer a paz, a direção, o propósito que você tanto procura. Deus diz: filho, não ignore esta mensagem hoje. Esta mensagem é um lembrete do meu amor eterno e da minha presença constante em sua vida. Muitas vezes, no meio da correria do dia a dia, você pode se sentir perdido, sozinho ou sem direção. Mas saiba que eu estou sempre aqui ao seu lado, pronto para guiá-lo e confortá-lo. Não deixe que as distrações, os medos ou a falta de fé te impeçam de ouvir o que eu estou tentando te dizer. Eu estou aqui, estou falando com você. Em meio às dificuldades e desafios, é fácil se deixar levar pelas preocupações e ansiedades. Mas lembre-se, eu sou a sua rocha, a sua fortaleza. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, eu sou o alicerce firme que nunca vacila. Mas você precisa estar disposto a ouvir. Ouvir a minha voz requer um coração aberto e uma mente tranquila. Requer que você se afaste do barulho e da agitação do mundo e encontre um momento de silêncio e paz. É nesses momentos de quietude que você pode sentir a minha presença e ouvir as minhas palavras de sabedoria e amor. Você precisa estar disposto a me deixar guiar. Não espere mais. Cada dia é uma nova oportunidade para se aproximar de mim e permitir que eu conduza os seus passos. Confie em mim, mesmo quando o caminho parecer incerto ou difícil. Eu conheço o plano que tenho para você, um plano de esperança e futuro. Não deixe passar mais um dia sem dar ouvidos ao que Deus tem para te dizer. Cada momento que você passa sem ouvir a minha voz é uma oportunidade perdida de experimentar a minha paz e o meu amor. Não permita que as preocupações do mundo abafem a minha mensagem para você. Porque no final das contas, a voz dele é a única que realmente importa. Em um mundo cheio de vozes e opiniões, a minha voz é a única que pode trazer clareza e verdade. É a única que pode te guiar pelo caminho certo e te ajudar a tomar as decisões corretas. A única que pode te levar ao destino certo. O destino que eu preparei para você é cheio de propósito e significado. É um destino onde você encontrará verdadeira alegria e realização. Mas para chegar lá, você precisa confiar em mim e seguir a minha orientação. A única que pode preencher o vazio que você sente. Muitas vezes, você pode sentir um vazio dentro de si, uma sensação de que algo está faltando. Esse vazio só pode ser preenchido pelo meu amor e pela minha presença. Nenhuma outra coisa ou pessoa pode satisfazer essa necessidade profunda que você tem. E a única que pode trazer verdadeira paz à sua alma. Então, escute, preste atenção. A paz que você busca não pode ser encontrada nas coisas deste mundo, mas somente em mim. Quando você ouvir a minha voz e seguir a minha orientação, você encontrará a paz que transcende todo entendimento. E não ignore esta mensagem hoje.
Esta é a sua chance de se reconectar comigo e de renovar a sua fé. Não deixe passar mais um dia sem ouvir a minha voz e sentir o meu amor. Eu estou aqui, esperando por você, pronto para guiá-lo e abençoá-lo. Escute e deixe-me transformar a sua vida.